Esse corte é um oferecimento do Gazeta do Povo, o único jornal que apoia de verdade liberdade de expressão. Não me cancelaram e agora tem uma oferta ali na descrição para você assinar e consumir um conteúdo sem lacração. Por isso que eu não volto. Eu vou defender meu lugar, claro, né? Claro. Porque eu sou professor. Assim, a sala de aula, ela continua sendo, e tem que ser, cara, um lugar privilegiado da liberdade de pensamento. Isso eu sei, cara. Mas continua sendo? Então, o Estado tá falando dos social... cursos de exatas, né? Aí você tem razão. O Estado social atual das eu acho que faculdades... você é uma exceção na faculdade, você não é a regra. Não, tá eu ligado? conheço muitos caras bons também. Não, tudo bem, mas a maioria, que você acha que a maioria do professor de história, ele fica ensinando Marx e não sei o que, não é desse jeito, Monarca. Eu te falo do fundo do meu coração. Cara, eu conheço caras de história que são, assim, excelentes, velho. Mas você conhece alguns que não são? Claro que eu conheço também. E quem que é mais? Não, isso é muito... Não, cara, isso é muito balanceado. É claro que você vai dizer assim... Uma coisa, veja bem, cara. Existe o professor comprometido, politicamente. Existe o professor comprometido com o seu programa, mas que apaisana, eu digo, né, quando ele põe o pijama, quando ele vai para a sua vida, ele tira o seu vestimenta, o seu hábito, né? Ele é politicamente engajado, então existe esse professor. Então o professor tem uma posição política. Ele é um cidadão como qualquer outro. Tudo bem, não, isso não é problema. Isso não é problema. Então, você tem o professor que usa a sala de aula como engajado, você tem professor que não. Agora eu vou te colocar uma outra questão aqui. Mano. Vê o que você acha. Para nós pensarmos. Assim. E se ele for engajado? Engajado em que Na sentido? sala de aula. Se ele for militante? É. Eu acho um erro. Por quê? Porque ele não está ali para militar nada. Ele está ali para ensinar informações do currículo. E se... então, boa. Está ali para ensinar informações do currículo. Cara, e se o currículo, uma parte do currículo, tiver justamente, né, apontar ou nortear que o professor pode ter a sua expressão ideológica? Por exemplo, um professor... Dentro da sala de aula, ele pode... Um professor que é liberal. Usar o tempo de aula para ensinar a sua ideologia para os outros e tentar convencer eles. Sim. Você acha isso correto? Desde que, e aqui eu acho que vale a pena questionar, desde que isso esteja claro no programa. Então, aquele professor tradicionalmente é um liberal. Ele vai ensinar John Rawls, por exemplo. O outro é um anarquista, vai ensinar Nozick. Mas é que depende do que aula. Se for aula de liberalismo, ok, o professor pode ter uma uma aula. Ele não vai só dar uma aula, ele é defensor, estou dizendo, o cara é defensor do liberalismo. Defensor. Dentro da sala de aula. Dentro da sala de aula. Ele vai lá, cara, eu estou vinculado à tradição. John Rawls é um liberal famoso. Então, eu sou... Cara, por que eu estou te falando isso? Quando eu entrei na faculdade de filosofia, uma das coisas que mais me chamaram a atenção, assim, cara, achei foda pra caramba. Puta, que legal. Que eu arrumei briga pra caramba com os Olavetes por causa disso, inclusive. Porque eu falei, cara, vocês não sabem como que funciona a faculdade de filosofia. Tá, não sei hoje, tá, mano? Me formei em 2007, tá, cara? Não, tudo bem. Tô falando da minha experiência. Bom, eu nem me formei, então eu tenho menos experiência nesse assunto que você. Mas, cara, uma coisa que eu achei sensacional, eu acho que hoje eu converso com muita gente da academia, tenho grandes amigos, foi eu ver um professor, cara, uma das pessoas mais eruditas que eu conheci na minha vida, Francisco Benjamin de Souza Neto, professor da Unicamp, aristotélico, cara, defensor do Aristóteles. E uma outra professora, defensora do Platão. Cara, ou você é aristotélico ou você é platônico, na tradição filosófica. Cara, e eles defendiam suas posições declaradas e se provocavam. Dentro do departamento. Tudo bem, aí não é sala de aula, é diferente. Não. Entre nós ali. Não, eu sou platônica. Não, eu sou... Mas eles estavam dando aula ao mesmo tempo, é isso? Sim, cara, eu sou abertamente... Tive professores que abertamente defendem Santo Agostinho. Não, mas eles davam aula juntos? Não, tem outras aulas, né? Porque assim, na faculdade você tem aula... eu vou ter aula com esse cara, vou ter aula com esse outro. Mas eles não estavam juntos ao mesmo tempo? Não, ao mesmo tempo junto não. Então, tá. Mas o problema não é o cara falar a opinião dele, desde que primeiro ele deixe claro que é a opinião dele. E o problema é o cara não ensinar
ou menosprezar as outras correntes de pensamento porque ele quer te convencer de que ele tá certo e que você tem que ser platônico, você tem que ser socrático. Beleza. Aí você tá... beleza, então aí tem um traço que diz respeito à personalidade do cara. Então a personalidade dele não é profissional. Sim. E é o incorreto fazer isso, na minha visão. Tudo bem, julgar a personalidade profissional do cara é uma coisa. O que eu estou dizendo, um plano de ensino. Cara, você vai ter aula com um professor que é declaradamente liberal. Ele vai lá na sala de aula e defende o liberalismo. Cara, não é legal? Eu juro pra você, eu não sou marxista, tá? E também não sou liberal. Só pra... cara, eu queria ter aula com o Safato da USP. Falando, bom, quero entender aqui. Quero entender o que você pensa. Cara, me convence, sabe? Tipo, eu como aluno, mas assim, é uma questão de... Veja, ele não precisa ter o traço. Cala a boca, Raso, você não sabe nada. Isso é problemático, eu concordo contigo. Mas não precisa nem ser tão agressivo assim, é só questão de ele esconder informações que ele sabe que são... também não está sendo profissional. Sim, mas é isso que eu estou argumentando, entendeu? Tudo bem, aí a gente... Eu estou argumentando que, infelizmente, esse não profissionalismo nas universidades, agora, ele é corrente Mas não, cara, mas então... geral, mas isso assim, é pelo menos na de humanas, assim. Na de exatas não tem como cara, mas eu acho que... fugir, né? A não ser que você diga que 2 mais 2 é 5. Cara, aí você já tá eu te falo perdido. por experiência de verdade, cara. Eu te falo experiência assim. É claro que bons profissionais têm, assim como tem... A gente já falou desse problema. Tem bons profissionais, tem profissionais que são péssimos. Sim. Cara, eu conheço professores que deram aula para mim. Cara, não tô falando de qualquer professor. Tá? Eu não vou ficar citando nomes, assim, mas caras que são respeitados. Ultra internacionalmente. Caras, assim, monstros consagrados. Que eu só vou descobrir que o cara era petista, mas, assim, absolutamente aleatório. Legal, isso é o correto, legal. Na minha visão. Também, não, perfeito. Sim. Porque, veja, uma coisa que a gente tem que pensar é o político partidário. Sim. Então, um cara lá com a bandeirola do PT na sala de aula. Isso é uma coisa, você não pode. Também isso acontece muito, ou não? Faculdade de filosofia eu nunca vi, cara. De filosofia, não. Na sala de aula... Cara, tô falando da minha experiência. Claro, tá? claro. E a gente não tem as estatísticas aqui para realmente ter um dado definitivo. Eu nunca vi. É claro que, por exemplo, já vi Marilena Chauída no aula, falando, defendendo lá, criticando uma posição. Tudo bem, ela é especialista em Spinoza e tal, mas aí faz um vínculo com o PT, não sei o quê. Tudo bem, mas nunca vi ela levantando a bandeirinha. Eu nunca vi, tá? Dentro da sala de aula, para dar aula de Spinoza. Eu nunca tive aula com ela, eu não estudei na USP. Eu já vi, é que eu já participei de aula. Mas tô dando exemplo, tá? Essa foi a mina que falou que eu odeio a classe média, né? A senhora Marilena Chauída. Eu acho que ela deve ter gostado de chamar de mina. Todo mundo rindo, né? Odeio a classe média. Odeio a classe média. Todo mundo cara, tá trabalhando pra eu já tive, meu trabalho. Eu tava assistindo uma palestra dela na PUC e eu levantei e fui embora. Não dava. Então, é que, tipo, eu tô falando isso pra você porque eu já conversei com outros professores, inclusive do Mackenzie, que eles falaram pra mim que existe sim uma doutrinação ideológica dentro de certas áreas de humanas nas faculdades, e ela não é pequena, ela é grande. Não, tudo bem. Mas então, eu não estou dizendo que não há. Estou dizendo que ela é bem menos do que nós imaginamos. E para mim, onde eu estou voltando ao ponto, eu acho que é um movimento muito mais de natureza externo e que vem do movimento estudantil, de movimentos estudantis, do que patrocinado propriamente por professores. Cara, porque um departamento de faculdade, de humanas, ele é muito mais complexo do que a gente imagina. Departamentos de humanas, departamento de história, departamento de filosofia, departamento de ciências políticas, ele não é um departamento que a gente imagina, se tem um bloco, todo um professor senta na sala dos professores, gente, hoje nós vamos falar do PT. Não tem isso, cara. Mas existe o Estado, ele é o papel dele delimitar os assuntos onde vão ser discutidos na grade curricular, certo? É que nas universidades, cara, na academia, isso tem que ter um papel de mais liberdade. Assim. Então, professor, por isso que eu te falei, por exemplo, sei lá, eu sou um especialista em Kierkegaard, tá? Não sou. Tá? Minha especialidade é o William James, eu estudei um filósofo norte-americano chamado William James. Cara, eu vou dar de aula, vou ser um Rottweiler do William James. Aliás, cara, isso é liberdade de expressão, cara. Discordo. O professor vai lá, tem a sua cátedra, deixa eu só terminar meu raciocínio. Tem a sua cátedra. O que é uma cátedra? Cátedra é a cadeira dele, que ele é responsável pelo aquele departamento ali, pelaquela aula. Entendi. Ele é responsável pelo aquele
aquele programa. Sim, sim. Então, sei lá, professor de história antiga. Uhum. Tá? Ele é o catedrático, né? Aí ele chega lá e fala, olha, eu tenho por isso que o Estado tem que dar liberdade para ele. Então ele tem que dar aula o programa de filosofia antiga, tá? Claro. Tá. Agora, ele tem uma perspectiva. O cara tem uma perspectiva da história. Aí ele vai lá, ele apresenta essa perspectiva da história para os seus alunos, ele vai ler textos consagrados. Tá. O que é legal da faculdade, por isso que eu acho que vale a pena a gente... Estou trazendo esse assunto aqui, em defesa da liberdade, da aula. Aliás, tem um capítulo do meu livro sobre isso. Da aula como liberdade, espaço de liberdade. É que um outro professor, num outro departamento, do lado, eu estou pensando em faculdade, hein, cara. Minha premissa só vale... Na faculdade, não no ensino médio. No ensino médio nem no ensino fundamental. Uhum. Que é um problema também. Exatamente. Mas assim, todo mundo que está ouvindo a gente, só vale minha premissa para a faculdade. Porque você presume que as pessoas que vão à faculdade ter aula são responsáveis por elas, né? O aluno vai lá, mamãe, o professor está ideologizando. Não, o cara sabe, esse professor é liberal, esse professor é comunista. Sim, sim. O cara, ter aula lá com o Safato, o cara é comunista, não sei o quê, estuda Hegel, estuda Marx. Bom, então, o maior professor de Marx que eu conheço é o Zé Paulo Neto. Uma maior sumidade de Marx. Não, eu quero ter aula com o cara. Ele é marxista declarado. Mas quer ter aula sobre Marx. Claro. Também. Não, mas ele é... Quero ter aula com o cara. Por quê? Porque eu já tive a oportunidade de ver o cara e tal, não sei o quê. Por quê? Porque é bom. Mas o vizinho, né, o professor vizinho, o professor da sala ao lado, tem uma outra perspectiva. Não, o professor que tem outro departamento, eu também quero ter aula com aquele cara. Sim, sim. Eu entendo esse processo. É isso que eu estou dizendo, que estou defendendo. Não, mas eu defendo esse processo também. Ótimo, As então. pessoas têm que ter suas opiniões e tal. Professor, Monark. E suas linhas de especialidade. Isso, exatamente, cara. Só que ele não pode usar suas linhas de especialidade para tentar tipo, se ele tem que ensinar sobre carros, tá ligado? Ele não pode passar a aula inteira falando sobre a Porsche e não mencionar que existe o Fiat. Não, mas é isso que eu tô falando, entendeu? É uma questão de profissionalismo. Sim, e eu tô argumentando que o ambiente acadêmico, jornalismo, história, geografia, ele tem um papel doutrinador. Porque se você vê a maioria dos jornalistas hoje em dia, eles são totalmente atrelados à cultura do cancelamento. A maioria. Não tô falando de todo mundo. Claro que tem as exceções. Tô querendo pôr uma regra geral para todo mundo que é jornalista. Não tô falando assim, você é jornalista, com certeza você é um bitolado. Não tô falando isso. Mas eu percebo que quem tá nos grandes jornais trabalhando, quem tá na mídia, normalmente os jornalistas são esquerdistas, são canceladores. Quando eu sou cancelado, eu recebo um monte de comentário de gente verificada. Todos que estão me xingando, eu clico, ele é verificado, tem 800 inscritos, 800 seguidores e é jornalista. Não, então. Tá ligado? Eu tô te falando de um ambiente que eu transitei e conheço um pouco, que é a área de humanas, filosofia, as humanidades. Sim. Eu não sei como que é o jornalismo. Assim, então, você não sabe que lá nos Estados Unidos tá rolando um negócio de safe space? Sim, claro. Você acha que isso aqui não tá no Brasil também? Tá, também, mas então... Isso não é uma coisa isolada, não é ou dois professores, é uma cultura Não, interna. uma cultura que, então, mas é que tá, uma cultura... Até tem um belo livro do Roger Kimball. Roger Kimball, que escreveu Radicais na Universidade. Depois dá uma procurada. Existe esse movimento, mas o que eu quero te dizer, mas é isso que eu tô comentando, que existe. Perfeito. Não tô dizendo o que eu tô dizendo, o que eu quero bater aqui muito mais fortemente, assim... Que não é todo mundo. Que não é só todo mundo, no sentido... não é homogêneo, tá? Ele se torna homogêneo em algumas universidades. Então, sei lá, vou para Berkeley, vou para Harvard. Cada um tem o seu perfil ideológico. Vou estudar na PUC, vou estudar... Cara, PUC e USP, filosofia, tá? Vou voltar à filosofia, são completamente distintas ideologicamente. Não, assim... Mas eles são distintas dentro do campo da esquerda ou distintas de esquerda e direita? Da formação de pensar. Não, assim, é que tá. Do ponto de vista partidário, tem muito mais a esquerda. Tudo bem, a esquerda realmente partidário. Uhum. Mas aí é onde eu vou voltar, que eu não tenho no meu raciocínio. Claro. Eu acho que esses movimentos de domínio da pauta, da agenda partidária, não do programa de ensino,
não do currículo, né, mas da partidária, ele é uma pressão muito mais vinda da classe estudantil do que da classe do corpo docente. Eu te falo isso, cara. Como que, porra, um Porque aluno cara, porque vai mudar o currículo da Cara, faculdade? Ele acabou de não chegar muda- lá e vai mudar. Não, peraí, não, Monark, não disse isso. Não muda o currículo. Ah, Aí ele muda a percepção política partidária do ambiente. Porque, cara, vamos pegar o exemplo que aconteceu na Unicamp com o Holliday. é que você tá falando o seguinte pra mim. Você tá falando, tem uma criança e tem o seu pai. A criança começou a pensar em ser de esquerda, vai. E aí ela convenceu o pai dela a ser de esquerda. Não é assim que funciona. É o pai que doutrina a criança. Não, mas não é o aluno que doutrina o corpo mas a docente. relação professor e aluno não é uma relação de pai para filho. É uma relação de autoridade e é uma relação de quem é mais velho e quem... Não é o mais jovem que faz a cabeça do mais velho. Isso não faz sentido nenhum pra mim. Não, é que eu não tô pensando... Eu entendo assim, mas eu não tô pensando nesses termos. Eu tô pensando em termos... É que você tá pensando numa relação direta, né? Pai, filho e pai. Professor-aluno. Professor... Então, eu não tô pensando nessa relação direta. Que relação que você tá pensando? Eu tô pensando na relação do ambiente. Eu também não tô, assim, não quero polarizar demais o fato de enfatizar demais o fato de que o aluno é responsável. Não estou dizendo isso. Eu quero mostrar que existe um papel, um fundamento, uma manifestação de que os movimentos políticos partidários que assumem as rédeas do ambiente universitário, eles partem muito mais queria usar esse termo, mas eu vou usar, de bárbaros invadindo a civilização ali, né, dos hunos invadindo o ambiente estudantil, e que cria uma política, porque o ambiente universitário é muito complexo, cara. Tá? Sim, eu não entendo muito, porque eu nunca fui numa faculdade. Quer dizer, eu comecei de jogos, não é um ambiente, uma universidade é um negócio complexo. É um prédio grande, várias salas. Então, você tem um clima que é gerado como que funcionam movimentos estudantis, alunos formam seus diretórios. Os diretórios são verdadeiros centros para banquetes para ideologia, cara. Cara, isso é uma fartura ideológica nos diretórios. Bom, então, assim, este ambiente, porque ele cria um ambiente universitário. Esse ambiente, ele policia professor, sim, cara. Ele policia o professor, cara. Por isso que eu dei o exemplo do Adorno lá no começo da conversa. Não, eu concordo. Você sabe o que aconteceu com o Adorno? Não sei o que aconteceu. Cara, o movimento estudantil entrou lá, tirou a roupa na frente do cara lá. Sério? O Adorno, velho. Fui imaginando o Adorno. O cara tudo... Um erudito. Sim, eu não tô defendendo o Adorno, mas eu tô dizendo... É um policiamento, Sim, cara. não. E o professor começa a se privar, cara, de discutir certas coisas. Sim, sim. O professor começa a se policiar. É verdade. Por que é legal, cara, você ter o charme dos seus alunos? Mas de onde você acha que os alunos tiraram essas ideias? Eles chegaram... Então, aí eu vou voltar para a defesa que você estava fazendo das grandes corporações? Das elites. Tá? Você acha que as corporações que... Claro, cara, A grande mídia está falando, né? A formação da grande mídia. Sim, sim. Não, tipo, a empresa... Quem forma a cabeça... Quem bota dinheiro na pauta, né? Sim. Cara... Criança passa assistindo a vida inteira o quê? A TV? TV? Antes, né? Molequinho que chega com uns 19, 20 anos na faculdade, aprendeu coisas de valores da de TV, lugar. dos filmes. É um cenário complexo de cultura. Que veio de onde? Do professor? Não, cara, veio justamente de quem edita, de quem pauta os valores que são agregados àquela cultura televisiva, de rádio. Tudo bem, mas você entende que é algo que se retroalimenta, no sentido que... É que você está pensando que a formação do professor... Né? Então, o professor foi uma criança também. E aí, quando ele foi criança, implementaram ideias burras na cabeça dele, ele virou um professor. As ideias burras estavam implementadas também na galera que é aluno dele, os alunos dele reforçavam as ideias dele, e ele, porque se a gente vê assim, reforça as ideias do aluno. Então, eu só discordaria de você na formação lógica dessa dinâmica, porque a maneira como você está encadeando as coisas, mano, tem uma estrutura mecânica muito forte.
É que eu não consigo ver o aluno É que a como coisa o é muito agente é que ideológico assim- primário, entendeu? Ele é um Opa. aluno. Ele não foi o cara que chegou Cara, nessas ideias. Não, cara. Essas não, ideias não, são não, ideias não, antigas, não, pô. Cara, aluno não é desse jeito. Essa é uma ideia equivocada. Aliás, as discussões que eu tive com o movimento Brasil Livre, os caras vão brigar comigo. A discussão que eu tive... Aliás, com o MBL, inclusive. Aham. Que quando defendeu essa pauta, eu falei, cara, não dá, né? Não dá. Escola sem partido. Aham. Cara, falei com... Cara, toda a minha briga com o Olavete, com os caras da escola, partiu dessas... Falei, não, cara, vocês estão... Não é desse jeito que funciona. O que o Escola Sem Partido se Defende propunha? justamente que aluno é passivo. O aluno fica lá passivo, né? Vai aprender com o professor. Passivinho lá e tal. Aí o aluninho observa o professor falando e tal. E o professor, ele não tem, né? O aluno não reage, né? O aluno não questiona, ele não... Não, cara, não é desse jeito que funciona. Mas aí a gente vai mudar um pouco o cenário. Porque agora o cenário do ensino fundamental e ensino médio são cenários distintos. Isso é interessante Isso se é pensar interessante, também. Né? exatamente. Então, são cenários distintos. São cenários com formações distintas, com pedagogias distintas, etc. E com um alto nível de militância também. Exatamente. Eu tive... Todos os meus professores de geografia... Bom, de ensino médio eu posso falar. Todos os... Esquerdista, né? Eu nunca tive professor Eu sempre... filosofia esquerdista. Nunca. Nunca teve? Porque eu nunca tive aula de Pior que filosofia eu- na escola. Ah, caralho. Mas, tipo, os meus professores de geografia e de história eram todos esquerdistas. Todos. Militante. 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 E por isso que eu falo que não é o aluno que... Não Então, parte do aluno, tá ligado? Mas você tinha quantos anos? 13, 12... É que, cara, não, eu entendo. É que assim, Você é cabeça dura, né? Não quer aceitar o argumento. Não, eu aceito o seu argumento em partes. Mas assim, eu não tô discordando do seu argumento. Você tá discordando, pô. Não, eu tô analisando o cenário, assim. Não se trata... As premissas que eu discordo de você são premissas que tornam essa lógica um pouco mais rígida. Né? Tipo, sala de aula... É porque você sabe o que você está fazendo, no sentido, em claro. última instância, mostrando que o nó causador, a causa eficiente, a gente chamaria de filosofia, a causa eficiente que sustenta todo esse encadeamento é o professor. Não aí- é o professor como instituição, mas é a academia e o ensino. Então, aí é onde, Não o eu, professor, é onde eu necessariamente. discordo, porque essa é a nossa discordância, porque eu acho que a gente está reduzindo, nesse sentido, essa imagem que se cria, acaba reduzindo demais como que funciona uma academia, como que os departamentos são tão distintos, a personalidade tão... Eu acho que a tão academia tá diferenciadas. falida, cara, pra ser Não, sincero. eu também concordo contigo. Caralho. Muito bem. Não, mas eu concordo contigo nesse sentido. Ué? Pô, mas você é por concorda- outras e por que razões. Não é. Por que, quais são outras por que razões. que elas estão falidas, então? Eu acho que hoje, primeiro que estão falidas porque a internet vai substituir tudo. Né? Assim, a galera não Concordo. quer mais fazer aula presencial, vai fazer aula online. Sim. E é muito mais barato para a faculdade bancar assim. Outra, a molecada vive enfiada na internet mesmo, né? Depois, um professor hoje em dia, cara, o caso acho que mais emblemático, até vai servir para a gente ser um pouco cancelado aqui, eu fico pensando como um cara como, sei lá, Demetrio Maioli ia dar aula. Sabe quem é o Demetrio Sim, Maioli? sim. Aliás, escreveu um belo livro, nem né, vários, e foi super bombardeado. Cancelado. Por quê? Porque o que acontece hoje na sala de aula é que você tem essa porcaria aqui, Do celular. que inclusive o Escola Sem Partido financiou essa causa de aluno ficar filmando o professor, ideológico para denunciar. Cara, Tinha se que proibir você... o celular na sala de aula? Eu não proíbo, porque eu não tenho preocupação com cancelamento nesse sentido. Né? Pode filmar aí. Até é bom para ele rever a aula depois. Se ele Claro, mas tem que ter autorização no sentido até por Respeito Mas assim, hierárquico. não, minha aula não deixa eu filmar no sentido de usar minha aula para fins... vou usar aqui, o professor está falando uma coisa engraçada. Tal. Entendi. Né? Até porque onde eu trabalho não pode, mas é outra questão. Né? Eu estou falando de mim por princípio. Né? Eu deixo o seu aluno pedir, se eu posso gravar essa aula e tal. Na escola que eu trabalho não deixa e pronto, acabou. Mas os alunos estão lá, cara. Pô, e a faculdade... A gente tem que tomar cuidado, a gente está falando de faculdade, né? Por que a faculdade pode estar acabando? Eu não acho que pelas razões que você está pensando. Eu acho que é pelas razões que eu estou dando. Claro. Tô defendendo a minha lado. Cara, aí você... Cara, olha só, Monark. Um professor hoje, cara, ele é muito mais objeto de policiamento ideológico
do que ele fala, cara. Pensa numa faculdade de um professor que é contra a cota racial. Hoje, Sim. tentando dar aula. Sim. Eu tive vários. Professores que eram filosofia. contra. Sabe o que eles falavam? Não falo mais disso. Sim, não. Eu não tô também Por que não falo mais disso? porque é a pressão do aluno. Vai se ferrar, cara. Não, eu concordo com isso. Eu acho que esse elemento dentro da sala de aula tá acontecendo também. Eu não discordo de você nesse sentido. Então, essa é uma pressão que, pra mim, ela vem muito mais... Mas eu aposto que Tá, se você vamos- fosse de esquerda, essa pressão você não sentiria tanto. Pode ser. Pode ser. Tem uma... Mas vamos pensar em termos... Você acaba de assistir um corte do Monarch Talks. Agradeço demais, mas se você quiser ver o vídeo na íntegra e acompanhar ao vivo todas as transmissões, você tem que ir lá no rumble.com/monarch para não perder nada. Segue a gente lá.